Então, gente, nessa primeira aula, como eu falei, a gente vai ter uma visão geral sobre a disciplina de biologia celular. Vai ser uma aula introdutória. E o que a gente vai ver nessa aula introdutória? A gente vai verificar tudo que a gente vai estudar. Eu vou falar praticamente, na verdade, quase tudo que a gente vai abordar durante a disciplina de biologia celular. Então, eu vou falar um pouco, né, de cada conteúdo, superficialmente, para que vocês possam relembrar de quando vocês viram lá no ensino médio, quando vocês começaram a ver a disciplina agora que foi com o professor Marcelo. Então, a gente vê essa parte introdutória. Lembrem que a qualquer momento vocês podem levantar a mão, fazer comentários, complementar. Então, sintam-se à vontade. Por favor, interajam e sintam-se à vontade. Quando eu perguntar se estão entendendo, me falem, porque é muito importante vocês responderem, se estiverem entendendo, dizerem que sim, o mesmo, ou não, para eu tentar, de repente, abordar de uma outra maneira para que fique mais claro o conteúdo. Tá certo? Então, o que é a biologia celular? Lembrem que a biologia celular é o mesmo que se chamava, lembra, da citologia. Que se a gente olhar etimologicamente, né, na palavra, a gente verifica que a citologia nada mais é do que o estudo das células. Então, elas são sinônimos, citologia e biologia celular. No entanto, hoje, essa terminologia, biologia da célula, biologia celular, é mais utilizada. Tá? Então, a biologia celular, ela estuda as células. É uma parte da biologia que vai estudar a estrutura dos organismos a nível celular. Mas de que maneira? Vai estudar a célula, como eu falei para vocês, inclusive, sobre vários pontos de vista. Vai estudar sobre o ponto de vista estrutural, né? Ponto de vista morfológico, o formato. A gente sabe que as células, existem vários formatos de células. Existem células cilíndricas, células cúbicas, células pavimentosas, células estelares, enfim, tem vários tipos celulares. E justamente essa morfologia, essa estrutura, ela está relacionada com a função que ela vai exercer em conjunto, naquele tecido, naquele órgão, certo? Então, a gente estuda as células sobre esse ponto de vista estrutural, sobre o ponto de vista fisiológico ou funcional, né, vendo a relação entre esses dois, e sobre a sua importância para a formação dessa complexidade que é os seres vivos, já que todos os seres vivos são constituídos, como vocês sabem, por células. Mas então, se a gente vai estudar células, a gente precisa saber o que é uma célula. Mais uma vez, etimologicamente, eu gosto muitas vezes de puxar da etimologia da palavra, porque às vezes fica mais fácil de se entender algumas coisas. Então, a célula, ou cela, faz referência a um compartimento pequeno, um quarto pequeno, por exemplo. Então, é uma estrutura que se apresenta como uma estrutura pequena, como se fosse um quarto pequeno, como foi observado a primeira vez, e representa a menor porção de matéria viva. Então, as células, elas são essas unidades funcionais e estruturais que compõem todos os seres vivos, as menores unidades funcionais e estruturais que compõem todos os seres vivos. Certo? Estão lembrando? Com certeza a professora Marcela comentou e começou a falar isso. Então, aqui eu tenho as imagens de 3 tipos celulares. Primeiramente, aqui eu tenho uma célula bacteriana, que é considerada uma célula procarionte. Já vamos ver. Aqui nós temos uma célula animal e aqui uma célula vegetal, ambas eucariontes, tá? Vocês lembram da diferença das células eucariontes para as células procariontes? Uma das diferenças, a principal diferença? Hein, gente? Respondam. Uma não é formada por uma é multicelular e uma é unicelular? Não exatamente. Alguém falou o núcleo. Uma possui carioteca e outra não. Quem é que possui a carioteca? A eucarionte, professora. A célula eucarionte possui, então, a carioteca.
E o que é a carioteca, vocês lembram? É uma membrana que envolve o núcleo. Isso, muito bem. Então, a gente já vai ver mais para frente alguns detalhes das células procariontes. Então, lá para frente a gente vai ver que essa daqui é a principal característica, certo? Que difere a célula eucarionte da procarionte, mas nós temos várias outras características que eu vou mostrar bem agora à frente para vocês, tá? Mas então, pelo menos vocês estão lembrados disso, tá? Tudo bem. Então, com relação à descoberta da célula, estudos começaram, né? Imaginem, no século XVII não se tinha toda essa estrutura para observação de células. A gente sabe que a maioria das células são tamanho microscópico, como a gente vai ver na aula sobre método de observação de células. Então, a maioria das células a gente não consegue ser vista a olho nu, ou sem alguma preparação específica, porque a maioria das células são incolores. Então, lá no século XVII, Robert Hooke, né, começou a observar alguns cortes de cortiça e começou a observar várias cavidades poliédricas com compartimentos semelhantes ao que foi dado o nome de célula, que eu falei para vocês, de células, né? Então, foi criado esse microscópio mais rudimentar, que conseguia dar um aumento maior por esse jogo de lentes e a incidência da luz. E aí, a partir da elaboração desse microscópio mais rudimentar, foram se desenvolvendo outros microscópios, outras estruturas que permitiu a amplificação da imagem, a magnificação da imagem, da estrutura a ser observada. E aí, no século XIX, tinham dois pesquisadores, o Schleider e o Schwann. O Schleider trabalhava com células vegetais, trabalhava com plantas. E o Schwann trabalhava com animais. Eles eram de países diferentes, trabalhavam com grupos de pesquisa diferentes, um com célula vegetal, o outro com célula animal. Só que os estudos deles, tanto com animais e com plantas, convergiram para esses estudos convergiram para algumas características em comum entre células animais e células vegetais. Imaginem, lá no século XIX, quando se via uma árvore, uma planta, né, que de certa forma não tem um movimento, né? Imagine quando se comparava um animal com uma planta, achava-se inicialmente, enfim, quando se começaram os estudos, que eram estruturas totalmente diferentes. No entanto, a partir da utilização do instrumento microscópio, pôde-se observar que as células animais e células vegetais apresentavam muitas características em comum. E aí, esses dois grupos, desses dois pesquisadores, cunharam a teoria celular de Schneider e de Schwann. Então, eles uniram as observações de células animais com células vegetais e perceberam que eram características comuns e cunharam, enfim, estabeleceram a teoria celular. Essa teoria celular, ela diz que todos os organismos vivos, eles são compostos por células, tá? Como eu já falei, as células, elas são unidades básicas, funcionais e estruturais de todos os organismos vivos, de todos os seres vivos. E o que eles observaram principalmente? Que uma célula, ela só tem origem de outra célula pré-existente. Lembra que lá no início do século tinha ocorrido, lembra aquela teoria de geração espontânea? Lembra do Red, que ele colocava lá num vidro uma carne, essa carne apodrecia e apareciam outros micro-organismos, lembra a teoria da geração espontânea? E aí fortalece essa questão de que não há como criar ou aparecer células, micro-organismos, outras do nada, certo? Não, já gera por geração espontânea. Uma célula, ela só pode originar de outra célula pré-existente. Por quê? Porque as células, elas se autorreproduzem, as células se dividem, que se autorreproduzem. Então, uma célula só origina de outra célula. 3 coisas que eles observaram. Todos os organismos são compostos por seres vivos, todos os organismos vivos são compostos por células. As células, elas são unidades básicas, morfológicas e estruturais de todos os organismos vivos, e uma célula só origina de outra célula pré-existente, certo?
Vejam, a célula, o ovo ou zigoto, ocorre da fecundação do espermatozoide com o óvulo, de células pré-existentes, certo? Então, sempre uma célula só pode originar de outra célula pré-existente. Tem agora alguma pergunta, gente? Podem escrever aí no chat. Bem, então, vamos falar das características gerais das células. Como eu falei para vocês, dividem-se majoritariamente em procariontes e eucariontes, tá? Então, vamos falar um pouco dos procariontes. Vocês já me disseram, vocês já sabem disso, né? Mas eu vou retomar e falar mais algumas características dos procariontes. Então, mais uma vez, etimologicamente, procariontes, cário, né, cariontes, o sufixo cário significa núcleo, e pró ou proto significa antes, significa primitivo. Então, os procariontes, eles receberam essa denominação porque eles, como se tivessem um núcleo primitivo. E por que seria um núcleo primitivo? Porque, como vocês falaram aí, o seu núcleo, o seu material genético não é delimitado por nenhuma membrana, certo? Como no caso dos eucariontes, que é a carioteca. Então, os procariontes, a principal característica, mas não é a única, prestem atenção, que difere, mas a principal característica é a ausência da carioteca. Lembrem que a carioteca, ela pode ser chamada também de envoltório nuclear, de membrana nuclear, então ela recebe essas denominações. Sendo que, já que a célula procarionte ela não apresenta carioteca, o material genético que predominantemente ficaria no núcleo, ele está disperso, tá? O material genético está disperso no citoplasma. Mas vejam bem, o material genético estar disperso não significa que ele esteja espalhado e distribuído de maneira desorganizada na célula, no citoplasma dessa célula. Entendem? Então, a célula procarionte também não tem algumas organelas celulares, ou a grande quantidade de organelas celulares que as eucariontes têm. Elas têm praticamente só os ribossomos. Então, eu digo que uma célula procarionte, ela é uma célula menos compartimentatizada, uma célula que tem menos compartimentos. Mas vamos pensar, eu sempre utilizo essa analogia. Vocês já entendem bastante, bom que vocês estão cursando licenciatura em Ciências Naturais com habilitação em Biologia, vocês serão futuros biólogos, né? Vocês compreendem isso. Então, o que acontece? Uma célula procarionte, como tem esse núcleo primitivo, ela é uma célula que a gente diz que ela é menos compartimentatizada, ou seja, ela tem menos compartimentos no seu citoplasma. Enquanto que as células eucariontes, elas possuem mais compartimentos. Aí eu vou até retornar essa imagem aqui, olha. A célula procarionte, ela apresenta basicamente um único compartimento aqui do citoplasma. E aqui, olha, eu tenho os ribossomos, que são as únicas organelas, e eu tenho o material genético aqui, o DNA. Isso a grosso modo, tem outras estruturas, mas tá. E as células eucariontes, vamos ver essa célula animal aqui. Vejam, eu tenho núcleo delimitado pela carioteca, eu tenho retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, tenho complexo de Golgi, tenho lisossomos. Então, eu tenho várias organelas. E essas organelas, eu digo que são como se fossem compartimentos dentro da célula. Por isso, a célula eucarionte é uma célula mais compartimentatizada. E aí, eu costumo usar uma certa analogia. Imaginem que uma célula procarionte é como se fosse um kitnet, que a gente chama. Ou seja, uma casa que tem apenas um único compartimento, certo? E uma célula eucarionte, imaginem que é uma casa de 3 andares, tem vários compartimentos. O que acontece? A célula procarionte, que só tem um compartimento aqui, que é como se fosse lá, que eu falo, um kitnet, o que acontece? Na célula procarionte, apesar dela não ter compartimentos igual ao kitnet, imagine um kitnet aqui, olha, um único espaço, certo? Um único compartimento.
Mas esse espaço, ele é organizado no sentido de que, imagine se eu moro aqui nesse kitnet. Então, tem um espaço aqui que eu utilizo como cozinha, tem um espaço que eu utilizo como quarto, tem um espaço que eu utilizo como banheiro, como sala. Apesar de estar tudo junto, a funcionalidade dos espaços é dividido. Assim, na célula procarionte. Não significa que por ela só ter um compartimento, não significa que ela vai ser bagunçada ou desorganizada, certo? Por outro lado, a célula eucarionte tem esses vários compartimentos, ou seja, em uma organela aqui, complexo de Golgi, ocorre o processamento e a secreção de substâncias, aqui ocorre a síntese de proteínas, aqui a síntese de lipídios, então cada coisa ocorre em um compartimento, só que esse compartimento está isolado. Vocês entenderam? E aí, quando a gente chama a célula procarionte, que é uma célula, digamos que mais primitiva, apesar dela ser uma célula mais primitiva, mas imaginem, se aqui o meu kitnet ou a minha kitnet só tem um compartimento, eu estou aqui na sala. Da sala, eu vou rapidamente para a cozinha aqui e pego uma água. Eu vou rapidamente aqui para o banheiro, certo? Eu vou rapidamente aqui para o quarto. Então, essa comunicação entre os ambientes que ocorrem, as diversas atividades, é rápida, assim como na célula procarionte. Por isso, por exemplo, que representante da célula procarionte, a gente tem células bacterianas. Vocês não sabem que a reprodução, a divisão das bactérias é bem rápida? O tempo de geração, que a gente chama de tempo de geração bacteriano, o tempo de divisão das bactérias, das colônias bacterianas é rápido. Por que é rápido? Porque tudo ocorre naquele compartimento. Então, isso torna mais eficiente esse processo de divisão bacteriana, certo? De replicação bacteriana. Então, apesar dessa célula procarionte, dessa bactéria, ser considerada ter esse núcleo mais primitivo, não delimitado, é mais eficiente esse processo de divisão porque ocorre no único compartimento. Igual eu estou aqui no quarto do kitnet, quero tomar uma água, imagine, eu posso até esticar o braço, abrir a geladeira e tomar uma água. Então, é muito rápido. Agora, imaginem o indivíduo aqui que mora nessa casa de 3 andares, que teria mais compartimentos, assim como a célula eucarionte tem mais compartimentos. O indivíduo tem que vir lá do 3º andar para a cozinha para tomar uma água, certo? Então, o trabalho que ele vai gastar para fazer é muito maior. Assim como a célula eucarionte, se para a célula começar a se dividir, ela precisa se replicar, duplicar o seu material genético. Então, como tem vários compartimentos, olha, o DNA está no núcleo, esse DNA vai ser transcrito em RNA mensageiro para sair do núcleo, ir para o citoplasma, agregar o ribossomo, enfim, seguir outras coisas. Então, como ele tem vários compartimentos, vai demorar um pouco mais para fazer esse processo. Ok? Então, por a célula eucarionte ela ter mais compartimentos, alguns processos metabólicos serão mais demorados do que uma célula procarionte que tem apenas um único compartimento e tudo vai ocorrer ali. Mas nunca digam que a célula procarionte é uma célula que o material genético está desorganizado. Não, ele só não está contido, ele só não está delimitado pelo envoltório nuclear, pela carioteca. Mas não significa que ele está disperso, bagunçado em qualquer lugar. Tá ok, gente? Entenderam? Respondam no chat. Respondam que eu tô me sentindo sozinha. Tá bom. De vez em quando vocês colocam uma caretinha aí também. Só para ficar alegre. Bom dia, Adonias. Bruno entrou agora também, né? Porque eu só tinha visto as meninas. E o Gabriel, lógico. Bom dia, professora. Bom dia. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar? Vocês entenderam do modo que eu falei? A sua metodologia para explicação ela é boa, professora. Ela é de fácil acessibilidade para que nós possamos absorver esse conhecimento entre as células. Obrigada, Dona Inês. Então, porque às vezes eu falo, eu dou uns exemplos meio loucos, então, se vocês não entenderem, se eu, ao invés de facilitar, confundir o entendimento, vocês falam também, eu tento
e eu tento explicar de uma outra maneira, certo? Então, não tem nenhuma dúvida por enquanto. Na É a verdade, parte. seus exemplos deixam até mais dinâmico. Então, tá, vamos lá. Então, gente, aí aqui a gente tem uma célula procarionte, né, uma bactéria, essa bactéria tem um flagelo aqui, só que a gente percebe que tem aqui o material genético, os ribossomos. Lembre que isso é uma aula introdutória, que a gente precisa saber várias diferenças entre a célula eucarionte e a procarionte. Então, como eu falei para vocês, as eucariontes, elas já apresentam o envoltório nuclear, a membrana nuclear, individualizando o núcleo, né? E o DNA, ele está confinado lá nesse núcleo que está delimitado, certo? O material genético nas células eucariontes está localizado predominantemente no núcleo, que é delimitado pelo envoltório. Eu digo predominantemente, porque não é apenas no núcleo que a gente tem material genético, que eu vou falar para vocês. Nos eucariontes, existem algumas organelas que possuem o seu próprio material genético, como é o caso das mitocôndrias. A gente possui o DNA mitocondrial, que a gente vai falar mais para frente quando falar de mitocôndria, que o nosso DNA mitocondrial é exclusivamente materno. Então, todo o DNA contido em todas as mitocôndrias de vocês vieram da mãe de vocês, veio da mãe de vocês, na verdade. Mas isso a gente conversa quando a gente for falar lá das mitocôndrias. Mas, de fato, a gente tem DNA, existe DNA além do núcleo, né? E os eucariontes, como eu falei, tem uma grande quantidade de organelas celulares. Então, a gente, só mais essa imagem da célula eucarionte, que a gente pode perceber, obviamente, que existem, olha, vários. Imaginem que lá naquela minha casa que eu falei de vários, olha, cada um desses aqui é um compartimento. Então, é muito compartimentatizada. E cada compartimento tem uma função. E como a gente vai perceber, essas funções se integram, certo? Essas funções estão integradas para a realização de todo o metabolismo necessário, né? Para que a célula desenvolva as suas funções. Então, eu vou falar de maneira geral, depois de cada organela, aqui nessa aula introdutória, e na próxima aula a gente vai falar de maneira geral de todas as organelas, mas a gente vai ter aulas específicas para tratar de cada conteúdo, então não se preocupe. Isso daqui é uma aula introdutória aqui para que vocês possam relembrar do que é uma célula, olhar a célula, olhar as organelas, então, para vocês tirarem essas dúvidas com relação ao conteúdo que vai ser abordado na disciplina. Tá? Então, o que é importante falar para vocês? Sempre quando a gente pergunta célula procarionte e eucarionte, qual é a diferença? Todo mundo fala que é a carioteca, certo? Mas vocês serão biólogos. Vocês devem saber que existem muitas outras características que diferenciam uma célula procarionte de uma célula eucarionte, certo? Então, a principal característica é o envoltório nuclear. Lembra que vocês podem falar carioteca, membrana nuclear ou envoltório nuclear, que eu acho mais chique, na verdade. Envoltório nuclear eu acho mais bonito. Por isso que eu coloco envoltório nuclear. Mas tudo tá certo, tá? Então, ensinando os procariotos do envoltório nuclear. Mas existem também, olha, obrigada pela caretinha, Bruno, olha aí, gente. Aí sim eu fico feliz, que pelo menos eu vejo uma carinha, né? Uma carinha de sorriso. E aí eu fico alegrona. E aí tem as outras características. O DNA, por exemplo. O DNA dos procariotos, ele é um DNA que a gente diz que ele é desnudo. Ou seja, ele não está associado com algum tipo de proteínas que os eucariotos têm. Então, aquele DNA, o DNA dos eucariotos contido lá no núcleo, ele apresenta alguns tipos de proteínas que são chamadas de histonas. Essas proteínas histonas, que estão no DNA dos eucariotos, elas auxiliam no processo de espiralização do material genético, preparando, né, para a divisão celular. Já nos procariontes, esse DNA ele é desnudo, ele não tem esse tipo de proteínas. Outra questão, os cromossomos. Nos procariotos, os procariotos eles têm apenas um único cromossomo. Então, a bactéria ela tem um cromossomo só, tá?
Todos os procariotos só têm um único cromossomo. Os eucariotos têm um número de cromossomos variáveis, mas a gente fala que são múltiplos. Quando eu digo múltiplos, é mais a partir de 2. A partir de 2 eu já falo que é múltiplos. Então, os eucariotos, eles apresentam um número de cromossomos variável dependendo da espécie. Tem espécies que têm 4 cromossomos, né, como algumas moscas, tem 4 cromossomos, outras têm 100 e poucos cromossomos. Por exemplo, a espécie humana, normalmente tem quantos cromossomos? Isso, Tamires, 46 cromossomos, né? Então, são 23 pares de cromossomos que a espécie humana tem. Lembrando que podem ter alguns problemas genéticos que, por exemplo, a síndrome de Down, que é a trissomia, então tem um cromossomo a mais. Então, podem haver esses problemas metabólicos, esses problemas genéticos durante a formação do indivíduo. Então, mas o fato é que os eucariotos apresentam múltiplos cromossomos, ok? Múltiplos a partir de 2, depende da espécie, tá? A gente vai ver mais na frente, quando a gente estiver falando de divisão celular, que o estudo dos cromossomos, a gente diz que é a citogenética. A citogenética é o estudo dos cromossomos, da morfologia de cada cromossomo, certo? Então, os procariotos apresentam apenas um cromossomo. Com relação ao nucleolo. O nucleolo é uma estrutura, vou mostrar bem aqui. O nucleolo é esta estrutura aqui, é uma estrutura eletrodensa bem aqui, que está dentro do núcleo, né? Tem um núcleo delimitado, e tem essa estrutura aqui que é o nucleolo. Então, aqui no nucleolo, que há a síntese dos ribossomos. Então, os ribossomos, né, que são responsáveis pela síntese de proteínas, eles ocorrem no nucleolo, tá? E aí, esse nucleolo, ele está presente. Ora, se os procariotos não têm nem núcleo delimitado, como dizem, né, alvará no nucleolo, né? Então, eles não têm um nucleolo. E os eucariotos apresentam lá o seu nucleolo. Por outro lado, com relação ao processo de divisão celular. O processo de divisão celular nos procariontes é fusão binária ou fissão binária, certo? Simplesmente a célula aumenta de volume, duplica o seu material genético e se divide. Então, é uma divisão binária. Já nos eucariotos, a gente tem 2 tipos de divisão, que é a mitose e a meiose, que nós vamos ver, obviamente, mais à frente, quando falarmos de divisão celular. Até aí, tudo bem? Podem ir escrevendo no chat ou levantar a mão. E aí nós temos as organelas dos ribossomos. Os ribossomos é a única organela que está presente tanto em procariotos quanto em eucariotos. Os ribossomos. Qual é a função dos ribossomos? Vocês ainda lembram? Que vocês sabem, vocês lembram muita coisa. Tudo que eu pergunto, vocês respondem. Digita aí. Qual é a função dos ribossomos? Ribossomos é a única organela que está presente tanto em procariotos quanto em eucariotos. Síntese de proteína. Isso, muito bem. Síntese de proteínas. Gabriel pediu para eu explicar como funciona a fusão binária. Simplesmente, olha só, tem uma célula procarionte. Essa célula procarionte, ela aumenta o seu volume, né? O seu volume citoplasmático aumenta o volume. Tem uma célula aqui, ó, uma célula procarionte, ela aumenta o seu volume, duplica o seu material genético, então se divide, certo? Então, assim que ocorre, é uma maneira mais simplificada de divisão. Ela aumenta o volume, aumenta de tamanho, né? Aumenta de tamanho, duplica o material genético e se divide. Já a mitose e a meiose tem uma série de processos, vocês lembram? Prófase, metáfase, anáfase, o material genético ele espiraliza e vai para os polos da célula, vai para a placa equatorial, então tem um processo muito mais demorado de divisão, a mitose e a meiose. A fusão binária é um processo mais simplificado, por isso que também é mais eficiente, mais rápido esse processo de divisão celular nas células procariontes. Certo? Certo, Gabriel?
Cadê o Gabriel? Tá certo, então. Então, é um processo mais simplificado, que a célula se divide, nesse processo de divisão, é um processo mais simplificado, pelo aumento e duplicação dos seus componentes, dos seus componentes citoplasmáticos, certo? Alguém levantou a mão, não. Ok. Então, gente, seguindo, indo adiante, a gente tem o sistema de endomembranas. Esse prefixo endo significa o quê? Quando eu falo endo, digitem aí para mim. Eu vou cobrar mais de vocês do que da turma da pesca, porque isso daqui vocês vão ser biólogos. Endo, esse prefixo significa dentro, certo, gente? Quando eu falo endo, significa dentro. Então, endomembranas significa membranas internas na célula. Então, são as organelas que a gente diz que são organelas membranosas. Quais são essas? Eu vou botar de novo aqui na imagem. Olha, a gente tem a membrana plasmática, obviamente aqui a membrana plasmática da célula, e a gente tem essa série de organelas celulares, certo? Essa série de organelas celulares. Essas organelas celulares, a parede dessas organelas, elas são constituídas pela mesma composição da membrana plasmática, que a gente vai falar mais na frente, que é aqui a bicamada fosfolipídica. Então, essas organelas, então, são organelas membranosas. E elas são organelas membranosas constituídas por membranas que estão dentro da célula. Então, a gente diz que essas organelas membranosas, elas são chamadas de sistema de endomembranas, ou seja, sistema de membranas internas das células, certo? Então, o sistema de endomembranas aqui são esse conjunto de organelas, retículo endoplasmático rugoso, aqui, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, ribossomos, lisossomos. Então, são essas várias organelas que a gente fala que são esse sistema de endomembranas. Então, nos procariotos, essas organelas que fazem parte do sistema de endomembranas estão ausentes e estão presentes nos eucariotos. Assim como as mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela síntese de energia sob forma de ATP, para a célula realizar suas funções metabólicas. Então, as mitocôndrias também estão ausentes nos procariotos e eles estão presentes apenas nos eucariotos. Ok? Então, basicamente, a organela que está presente nos procariotos são os ribossomos. Então, endomembranas, sistema de endomembranas e as mitocôndrias, tá? Estão ausentes nos procariotos e presentes apenas nos eucariotos. Já os cloroplastos estão ausentes nos procariotos e estão presentes apenas nas células eucarióticas vegetais. Então, só as células vegetais apresentam os cloroplastos, que vocês sabem que os cloroplastos são organelas responsáveis, né, que auxiliam no processo de fotossíntese, que só é realizada por células vegetais. Parede celular. O que é a parede celular? Tem a membrana plasmática, externo à membrana plasmática das células, algumas células possuem a parede celular, como se fosse um envoltório externo à membrana plasmática. Como se fosse, não, é um envoltório externo à membrana plasmática, está por fora da membrana plasmática, está cobrindo a membrana plasmática. Células procariontes, eu peguei um aqui, células procariontes apresentam parede celular, uma parede celular que a gente chama de parede celular não celulósica, e células eucarióticas vegetais apresentam parede celular celulósica. Ou seja, a celulose, que a gente sempre fala, né, enfim, quando a gente tem a Ansel aqui, com a questão do papel e tudo mais, a celulose nada mais é do que o componente principal
da parede celular das células vegetais. Já as células eucarióticas de animais, elas não possuem parede celular, certo? A partir da parede celular, por exemplo, nos procariontes, aí vamos pensar nas bactérias. Então, as bactérias, elas possuem essa parede celular, que não é constituída por celulose, certo? Ela é constituída principalmente, na maioria das vezes, por estruturas formadas por carboidratos, principalmente, que são os carboidratos e proteínas, que são os peptidoglicanos, e a parede celular das bactérias, que dá aquela caracterização dividida em células. Vocês já ouviram falar células ou bactérias gram-positivas e gram-negativas? Já ouviram essa denominação? Já leram uma bula de algum antibiótico que vem falando isso? Sim. Então, o que significa se uma bactéria é gram-positiva ou gram-negativa? As bactérias, elas têm essa composição da sua parede celular diferente entre si. Então, o gram desenvolveu uma técnica de coloração para diferenciar alguns tipos de bactérias conforme a composição da sua parede celular. Então, como é que funciona? A coloração de gram tem dois tipos de corante, certo? Tem um corante que é lilás e tem um corante que é vermelho ou rosa. Enfim, eu vou usar lilás e vermelho. Então, o que acontece? Primeiro, faz um tratamento, é um protocolo, né? Faz um tratamento e faz a coloração dessa bactéria com violeta cristal, que é cor violeta. Obviamente, tanto a bactéria gram-positiva quanto a gram-negativa vão absorver e vão ficar violeta. As duas vão corar de violeta. Aí, utiliza-se uma substância para descorar, para tirar esse violeta. Só que o que acontece? A parede celular da gram-positiva, ela é diferenciada, que com essa substância ela é aplicada, não descora o violeta. Mas na gram-negativa, descora o violeta. E aí eles vêm com outro corante, que é a safranina, que é um corante vermelho. Joga o corante vermelho. Essa gram-positiva aqui vai continuar lilás, porque não descorou e não vai pegar o vermelho. E a gram-negativa, que descorou o lilás, o violeta, vai pegar o vermelho. Então, ao final, a bactéria que é gram-positiva vai corar em violeta e a gram-negativa vai corar em vermelho. E aí, pela coloração, você consegue diferenciar gram-positivo de gram-negativo, que significa que eles têm a parede celular diferenciada. Não tem uma composição. Vocês vão ver em microbiologia, né? Vocês vão fazer isso na prática em microbiologia. E quando vocês fizerem isso na prática em microbiologia, vocês têm que, por isso que é importante a biologia celular. Aí você tem que entender por que essa coroa e por que essa coroa em lilás e essa coroa em vermelho, já que elas fizeram o mesmo tratamento. Ora, é pela composição da parede celular que é diferenciada, permitindo ou não a entrada de alguma substância que possa corar ou descorar a célula. Então, a partir daí, a gente verifica que, por exemplo, as bactérias gram-negativas, geralmente é um conjunto de bactérias que são na maioria das vezes, as mais patogênicas, elas são gram-negativas. Todas as bactérias que fazem parte do sistema do tubo digestivo, sabe, a Escherichia coli, a salmonela, todas essas bactérias, elas são gram-negativas. Então, você consegue diferenciar, pelo menos, é uma técnica básica, uma coloração básica que você consegue só para diferenciar e saber o norte para saber com que tipo de bactéria a pessoa está trabalhando, certo? Então, a parede celular bacteriana, ela é não celulósica, ela é formada por, como eu falei, peptidoglicanos principalmente. E a vegetal, a parede celular, formada celulósica. Vocês entenderam mais ou menos como é que é a questão dessa classificação? E aí, se eu estou analisando e vejo que tem bactérias por exemplo,
Teve um processo de intoxicação alimentar. Todo mundo comeu na lanchonete e todo mundo teve dor de barriga. E aí, quando forem fazer o cultivo da bactéria, para tentar isolar, quando forem olhar primeiro, a primeira técnica que se faz é dar a coloração de gram, para saber se é gram positiva ou gram negativa. Se for gram negativa, muito provavelmente vem do tubo digestivo, geralmente deve ser uma contaminação fecal oral, bactérias que a gente chama de enterobactérias, bactérias que estão presentes no intestino humano, que provavelmente, se você se infectou com uma enterobactéria, você comeu fezes, desculpa, gente. Se vocês tiveram uma intoxicação alimentar por uma enterobactéria, já que as enterobactérias, como o nome diz, elas já vivem no intestino, então, você comeu uma bactéria, você se alimentou de uma bactéria que veio do intestino, obviamente veio de fezes, ok? Então, alguma pergunta, gente? Alguma experiência? Alguém quer desabafar alguma coisa sobre bactérias? Sobre parede celular? Não? Vocês ainda estão aí? Tá, uma caretinha, pelo menos, tá bom. Já fico feliz, é um bom começo, nosso primeiro contato, né? Vocês não me conhecem. Vocês podem... Tá certo. Sei que vocês estão acanhados. Mas vamos seguir. Qualquer coisa podem perguntar aí. Qualquer coisa vocês dizem que foi alguém que mandou vocês perguntarem, entendeu? Se vocês ficarem com vergonha, pode dizer que não foi com vocês, aquelas coisas, né, de sempre. Então, Maria Fernanda não disse que não dá para botar uma caretinha, por favor. Não sei como é também, põe, mas coloque. Então, processo de transporte de substâncias em bloco, processo de endocitose e exocitose. Como a gente já falou, o prefixo endo, né, o englobamento de partículas pela célula, tanto sólidas quanto líquidas, e tem a exocitose, que é a eliminação de partículas pela célula. Então, esse processo de endo e exocitose está presente também apenas em células eucarióticas, tá ausente nos procariotos. E também o citoesqueleto. O citoesqueleto, ele é, como o nome já diz, é como se fosse o esqueleto da célula, né? Ele que auxilia para dar forma da célula, tá? Ele que dá forma à célula, ajuda no movimento da célula. Então, o citoesqueleto ele está presente também apenas em eucariotos e ausente em procariotos. Na próxima aula, primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, primeira coisa que eu vou dizer é cite duas características, tirando, na próxima aula, o que eu vou falar? Excluindo a presença ou ausência do envoltório nuclear, me citem aí 3 características que diferenciam células procariontes e eucariontes, e vocês vão ter que me falar. Certo? Então, vamos continuar falando de algumas características dos procariontes. Os eucariontes a gente vai falar na próxima aula, assim como métodos de estudo, tá? Então, vamos falar das bactérias. Como eu falei para vocês, os procariontes, né, a gente tem a membrana externa e a membrana interna. A membrana interna é normal, né, a membrana plasmática que a gente fala. E a membrana externa, ela é a parede celular, tá? Então, o citoplasma dos procariontes, a gente pode denominar de protoplasma. Então, a gente pode dizer que é aquele conteúdo, é a matriz mesmo. Então, a gente tem a membrana e tem o protoplasma, o citoplasma das células procariontes. Como eu falei para vocês, a gente tem os ribossomos como única organela dos procariontes, e nós vimos agora há pouco no quadro. Nós temos o cromossomo. Quantos cromossomos tem mesmo as células procariontes, gente? Até quantos cromossomos? Não, as células procariontes. Até quantos cromossomos tem? Muito bem, Gabriel. Então, células procariontes apresentam um único cromossomo. Nunca esqueçam disso. Cromossomo único em células procariontes. Só que
no cromossomo, né, tá o DNA da célula, mas o DNA, a gente tem, digamos que um DNA extracromossômico. A gente tem um DNA que está fora desse cromossomo único, fora desse material genético aí, que é o plasmídio. O plasmídio é um DNA circular. Esse plasmídio, esse DNA circular, é nele que estão presentes alguns genes de resistência bacteriana aos antibióticos. Eu vou falar um pouquinho mais aqui na frente, dos plasmídios, tá? Então, para que serve cada uma dessas estruturas? A parede celular, ela serve como, de maneira geral, como proteção, é uma proteção a mais para células procariontes. Lembrem, as células procariontes, elas não possuem citoesqueleto, que as células eucariontes possuem, né? Que é o citoesqueleto é o esqueleto da célula, né? É o que dá, a gente diz que o citoesqueleto é o arcabouço da célula. Então, já que a célula procarionte, ela não tem esse citoesqueleto, ela precisa de uma outra proteção também, certo? Imagina que as bactérias podem, agora mesmo, né, a gente na maçaneta da porta, em vários lugares, as bactérias, elas podem habitar os mais diversos ambientes. Então, para isso, elas precisam de uma proteção a mais, contra ressecação, contra variações no meio, enfim. Então, para isso, tem a parede celular. A parede celular, ela serve para essa proteção mecânica da bactéria. É uma parede rígida e serve para esse tipo de proteção mecânica. Sendo que a parede celular, assim como a membrana plasmática, ela não é contínua. Tipo, ela não é fechada, ela não faz uma veda, ela não veda a célula. Ela tem poros, certo? Alguns que a gente diz, na verdade, são complexos proteicos, que são as porinas. As porinas, como o nome diz, são conjuntos de proteína que formam poros. Então, a parede celular, ela tem essas porinas. E esses poros, porinas, olha, vejam bem como o nome diz, porinas são proteínas que formam poros, certo? E por isso elas recebem essa denominação. Então, a parede celular, a membrana plasmática, ela não é contínua, ela não veda a célula. Ela permite a entrada e a saída de substâncias. Então, logo, a membrana plasmática, ela é a principal função, né, que a gente estuda desde o ensino fundamental, é que ela tem a principal função da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva, é controlar o que entra e o que sai da célula, fazer esse equilíbrio do meio externo com o meio interno, certo? Além disso, nas células procariontes, ela apresenta na membrana plasmática vários complexos de proteína responsáveis pela cadeia respiratória da célula. E o citoplasma, o protoplasma da célula, né? Como eu falei, você já sabe que se encontram lá os ribossomos. Além disso, tem vários outros componentes químicos, que nós vamos ter uma aula só sobre composição química da célula. É a aula mais chata, que é a aula que eu costumo falar. Na verdade, houve uma votação, que a aula mais chata é a composição química da célula, dividida em duas. Então, na composição química da célula, a gente vê que as células ela tem vários componentes orgânicos e inorgânicos, sendo que o componente que está em maior quantidade na célula, quem é, gente? Oi? Cadê vocês? As células, elas são formadas principalmente... Qual o componente que está em maior quantidade em todas as células? Hein? Não, eu falo componente químico, carboidrato, proteína, enfim, componente químico. Tá bem aí no slide. Qual desses componentes que estão aí, que tem a maior quantidade na célula, componente químico? Proteínas. Não. Começa com A, termina com Guá. Água. Tô brincando, Água. gente. É porque vocês, eu sei, porque era tão óbvio para vocês que vocês pensavam que não era isso. Então, a água também é um componente inorgânico. Em todas as células, ela está em maior quantidade.
a gente diz que, em média, a quantidade de água nas células, no citoplasma das células, a média de quantidade de água é 70%. Mas é uma média. Tem células que possuem uma maior quantidade de água e outras menor. Por exemplo, a célula de uma água viva, de um quinidário, uma água viva, apresenta mais do que 70% de água. E outras células apresentam menos do que 70%. Então, a média é 70% de água em todas as células, tá? E aí a gente vai ver posteriormente que e vocês lembrem disso, quando a gente falar de métodos de estudo de célula, a gente vai ver que essa questão da água estar presente na célula, ela vai influenciar muito no processamento, da análise das células, mas são coisas que estão mais para frente. Então, mas o fato é que o citoplasma, o protoplasma das células procariontes apresenta vários componentes orgânicos e inorgânicos. Inorgânicos são, como a gente vai ver, inorgânicos são águas e sais minerais, e orgânicos são carboidratos, proteínas tipo enzimas, né, lipídios, enfim. Vários componentes a gente vai ter lá nesse protoplasma. Os ribossomos, como vocês já me falaram, né, que são responsáveis pela síntese de proteínas, eles vão estar presentes em todas as células, né, porque vão estar presentes tanto nas procariontes quanto nas eucariontes. Os ribossomos, eles são moléculas, eles são organelas que são compostos por proteínas e por RNA, né, a gente tem o RNA ribossômico e proteínas se agregando para formar os ribossomos, que também podem diferenciar entre espécies, que a gente vai ver. E os ribossomos, eles podem se encontrar isolados. Nos procariontes, eles podem se encontrar isolados lá no protoplasma, certo? Ou podem formar cordões, que se chama de poliribossomos, né? E são responsáveis pela síntese de proteínas nos procariontes. Já nos eucariontes, além da gente encontrar nessa forma, eles também podem estar no retículo endoplasmático rugoso, aderidos à parede do retículo endoplasmático rugoso. Mas aqui não é o caso, porque aqui vocês sabem que os procariontes não apresentam retículo endoplasmático rugoso. Os cromossomos, como eu falei para vocês, a gente tem um único cromossomo, né, dos procariotos. Então, os procariotos, eles têm um único cromossomo, e esse cromossomo, esse material genético, geralmente ele está perto da periferia, porque ele está ligado à membrana plasmática. Lembra que ele não está bagunçado. Mas fora o cromossomo único que ele tem, a gente vai ter o plasmídio, como eu falei para vocês. O plasmídio é o DNA circular, que está presente em algumas bactérias, e a gente tem alguns genes de resistência bacteriana. E o que acontece? Por quê? Gente, vocês sabem, o plasmídio, ele é um material genético circular, a gente diz que é um material genético, olha, acho até bonito isso, é um material genético circular extracromossômico, ou seja, é um DNA que está fora daquele cromossomo único. Então, ele independe daquele material genético que está no cromossomo. E esse plasmídio, que é esse DNA circular, ele é bastante mutável, pode sofrer várias mutações, e pode também trocar material com outras bactérias. Então, as bactérias estão constantemente se adaptando, né? Lembra que a gente fala de o que é a resistência bacteriana? A gente sabe que nos últimos anos, antigamente você conseguia comprar livremente, né, sem receita, de maneira legal, né, eu digo, você conseguiria comprar antibióticos. Hoje não. Por quê? Um dos grandes problemas da atualidade, assim como o câncer, é a resistência aos antibióticos. Por quê? Vejam bem, os antibióticos, as bactérias, na verdade, o que acontece? O médico passa para você um antibiótico. Ele diz para você, olha, Adonias, tome um antibiótico X, tome uma cefalexina durante 5 dias, de 12 em 12 horas. Tome durante 12 em 12 horas, durante 5 dias, esse antibiótico. Certo? Por que tem que ser de 12? Porque ninguém diz, porque sempre te disseram que tu não tem que tomar o antibiótico no horário correto. Por quê? Nesse intervalo, digamos, vou falar a grosso modo de quantidade, só para ilustrar, tá, gente? Digamos que de 12 em 12 horas, a gente tem esse tempo, que é o tempo de geração bacteriana.
Digamos que é o tempo que uma bactéria demora para se multiplicar. Digamos que nesse período de 12 horas, vai haver a formação de, vou falar grosso modo, tá? 1.000 unidades formadoras de colônia, só para a gente ver o número. Formou 1.000 unidades formadoras de colônia, 1.000, nesse período, nesse intervalo de tempo entre um comprimido e outro, formou 1.000. Ou seja, aquela dose de antibiótico que gerou naquele período, vejam bem, a dose do antibiótico que o médico lhe indicou era para matar essas 1.000 bactérias, 1.000 unidades formadoras de colônia. Só que passou das 12 horas, você se lembrou 3 horas depois, você atrasou 3 horas o antibiótico. Nessas 3 horas, ao invés de 1.000 bactérias, já que elas crescem exponencialmente, você tem 3.000, mas a dose que tu estava programado para tomar era para matar 1.000. Então, o que significa? Não vai morrer todas as bactérias, vai permanecer algumas. Então, aí já está um problema. Outro problema. Eu estou aqui com uma dor de garganta. Eu vou tomar logo uma bezetacil, né? Que todo mundo... Eu vou tomar logo um antibiótico tal. Mas você sabe se você está com uma infecção bacteriana e se aquela bactéria é sensível àquele tipo de antibiótico? Porque o que acontece? Quando você toma um antibiótico sem prescrição médica, você não sabe qual bactéria que está atuando lá. Você não sabe se é uma bactéria gram-positiva, gram-negativa. Você não sabe qual é o tipo de bactéria que está atuando no teu trato respiratório, no trato digestivo, enfim. Você não sabe qual é a bactéria que está atuando. Quando você toma um antibiótico, mesmo que aquele grupo de bactérias não sejam sensíveis a esse antibiótico, uma linhagem que é mais sensível pode morrer. Mas as outras que sobreviverem, elas vão sobreviver mais fortes, elas podem sofrer mutações e gerar uma resistência a esse antibiótico. Então, por isso que não se deve tomar antibiótico de maneira indiscriminada. Por quê? Por que gera essa resistência bacteriana? As bactérias, elas estão constantemente se adaptando e elas apresentam esse plasmídio, esse DNA circular que pode sofrer mutações à conveniência da bactéria. Tipo aquela seleção natural, né? De sobreviver sobrevivem as mais resistentes, as linhagens mais resistentes. Digamos que eu tenho várias bactérias na minha garganta atuando. Mas podem existir várias linhagens também. E aí as linhagens que são mais resistentes são, obviamente, as que vão se propagar. As mais resistentes vão sobreviver e vão se reproduzir, se propagar lá, se dividir por fissão binária, como eu falei para vocês, por fusão binária. E aí, então, criar gerações bacterianas cada vez mais resistentes. Por isso que a gente tem aquelas denominações hoje, superbactérias, que são bactérias que são resistentes a todos os antibióticos já descritos até o momento. Cada dia são descritas novas drogas, novos antibióticos, e a cada dia surgem também bactérias que são resistentes a eles. Certo? Isso devido ao uso indiscriminado. Por isso que você faz... Se vocês já fizeram o exame de urocultura com antibiograma. Vocês já fizeram isso. A urocultura, por exemplo, é a cultura da urina. Lá o biomédico, o pessoal do laboratório pega a urina, faz o cultivo numa placa de PET para ver qual a bactéria que está presente, no caso de infecção urinária. E aí isola a bactéria X, sei lá, é um Staphylococcus, que é uma bactéria gram-negativa, é um Staphylococcus. E aí, lá no laboratório, eles testam, eles colocam dentro da placa do cultivo da bactéria vários discos com antibióticos impregnados, e aí eles veem a qual antibiótico aquela bactéria, por exemplo, aquele Staphylococcus é resistente. E aí eu já chego, que é o ideal isso. Aí você já chega lá com o médico, com a urocultura, dizendo que bactéria é, e você já chega dizendo qual o antibiótico a que aquela bactéria é sensível, na verdade. Entenderam? Então, você já chega com dizer qual o antibiótico ela é sensível, você já chega falando qual o antibiótico que a bactéria é sensível e qual a bactéria. Hoje em dia, a gente tem muitos antibióticos também de amplo espectro, ou seja, antibióticos que pegam tanto bactéria gram-positiva quanto gram-negativa. Então, a gente diz que são antibióticos
amplo espectro que pega o maior gama de bactérias, que são geralmente os antibióticos de eleição utilizados pelos médicos, que, digamos que aumenta a probabilidade dele acertar. Geralmente pede-se a cultura e o antibiograma com infecções que são persistentes. Vocês entenderam essa questão do plasmídio, gente? Digitem aí ou falem. Sim. Professora, só dando um adentro, não sei se eu estou errado, mas é muito importante a gente prestar atenção na questão dos sintomas que a gente sente, porque às vezes a gente quer tratar vírus com antibiótico. Não só na questão de saber que tipo de bactéria, mas na questão da gente também querer tratar um vírus com antibiótico, e antibióticos foram feitos para inibirem as bactérias, né? Então, a automedicação, hoje em dia está assim por causa do uso indiscriminado e das nossas imprudências também, né? Às vezes a gente está com uma gripezinha e pode ser um vírus, e a gente quer tratar com antibióticos, e não é assim. Perfeito. Inclusive, a gente vai falar de vírus agora aqui na frente, mas perfeito a sua colocação. O que acontece? Mas por que às vezes eu estou gripada, ou porque às vezes estão tratando, tem gente que está com coronavírus e estão dando antibiótico. Às vezes o protocolo do médico ao passar antibiótico é que muitas vezes pode ocorrer concomitantemente, porque o vírus, a pessoa está infectada com um determinado vírus, pode também ser um fator predisponente a algum tipo de bactéria. Por exemplo, a pessoa está com coronavírus e aí concomitantemente, por conta do pulmão, foi acometido por uma bactéria. Pode acontecer. Não só pelo coronavírus, o vírus da gripe comum, H1N1, enfim. Pode acontecer concomitantemente haver infecção bacteriana, e uma vez que há infecção bacteriana, antibiótico, porque o antibiótico é exclusivamente para tratar infecções bacterianas, certo? O antibiótico, ele tem várias maneiras dele atuar. Ele pode atuar no processo de divisão da bactéria, ele pode se ligar ao DNA da bactéria para impedir que ela se replique. Então, tem várias pode se ligar à subunidade do ribossomo da bactéria, enfim, tem várias maneiras, dependendo do antibiótico, que ele pode atuar. Mas é muito importante. O que quer dizer, doutor? Isso, justamente. Hoje, para alguns vírus, a gente tem os antirretrovirais, enfim. Por exemplo, a gente tem os antivirais, a gente tem os medicamentos antivirais. Por exemplo, o herpes vírus, né? Você tem o herpes vírus, ele está muito relacionado à diminuição da imunidade. Tem gente que é portador do herpes vírus e aí há uma queda de imunidade. Vocês já viram pessoas, ou talvez algum de vocês também tenha, quando baixa a imunidade, ele é oportunista e aparecem algumas vesículas do herpes vírus, algumas bolhas, assim, principalmente nos lábios, acontece. E aí, por exemplo, o medicamento aciclovir. O aciclovir é uma pomada que ele diminui a replicação do vírus. Então, existem alguns antivirais, certo? Certo, gente? Por exemplo, a gente tem aqueles coquetéis para os portadores de HIV que diminuem o processo de replicação do vírus. Então, existem medicamentos que são antivirais para vírus específicos, inclusive, vocês não se lembram, tem vários estudos aí que eles tentam testar alguns antivirais para inibir a replicação do coronavírus, então, os que eles fazem, mas existe a vacina, obviamente, né, as vacinas para os vírus, como a Kézia falou, certo? Mas existem alguns medicamentos que que diminuem a replicação dos vírus e o avanço de alguns vírus, mas os antibióticos são exclusivos para tratamento de bactérias. E aí, como vocês falaram nos vírus, a gente já adentra, né, para finalizar a aula de hoje, falando dos vírus, que na próxima aula a gente vai continuar falando dos eucariontes. Então, os vírus, eles não são considerados células, não são considerados células verdadeiras. Apesar de eles terem algumas características que as células verdadeiras apresentam, como, por exemplo, a autorreprodução, né, ele consegue se replicar,
ele consegue se dividir, se replicar. Então, a autorreprodução é uma característica das células que o vírus ele consegue fazer. O vírus transmite sua herança, o seu material genético, e o vírus, o material genético do vírus pode sofrer também mutações, assim como das células. Mas, ora, se ele tem todas essas características, por que os vírus são acelulares? Porque eles não são considerados células. Ora, antes de mais nada, existem dois tipos de vírus de DNA e vírus de RNA. A grosso modo, que somente humanos. Só que, o que a gente percebe? Exemplos, vírus de RNA, que são chamados de retrovírus, a gente vai ver por quê mais à frente. A gente tem o vírus HIV. E um vírus de DNA, exemplo de vírus de DNA, a gente tem os bacteriófagos, que são aqueles vírus que infectam as bactérias. No entanto, hoje já se tem descrito alguns vírus, principalmente em aves, que tem tanto DNA quanto RNA. Antigamente a gente dizia que era só um ou outro, mas tem algumas exceções hoje que tem tanto DNA quanto RNA. Tá, então, por que o vírus ele não é considerado uma célula verdadeira? Por que o vírus ele é acelular? Assim, apesar dele ter todas aquelas características que eu falei para vocês, eles não têm a maquinaria de síntese proteica. Tipo assim, a bactéria é uma célula procarionte. Se eu colocar numa placa de Petri, daquela de cultura de laboratório, vários nutrientes necessários para a sobrevivência daquela bactéria que ela precisa, e colocar a bactéria, ela vai crescer lá, porque ela vai absorver esses nutrientes, vai processar e vai metabolizar esses nutrientes e absorver os nutrientes, a bactéria. Se eu pegasse o vírus e colocasse também num ambiente desse, se eu jogasse uma chuva de nutrientes no vírus, digamos, tivesse tudo o que ele precisa, ele não ia conseguir absorver esses nutrientes, porque ele não tem maquinaria para isso, maquinaria de síntese de proteica para isso, certo? Então, o vírus, ele não sintetiza a proteína, ele não tem a estrutura para obtenção de energia através dos alimentos. Para isso, ele precisa da célula do hospedeiro, da célula, ele precisa de uma célula. Por quê? Porque ele adentra a célula, alguns vírus, eles vão lá no núcleo da célula, desprogramam a célula e fazem a célula trabalhar para ele, mais ou menos isso, alguns vírus. Então, o que acontece? O vírus, ele precisa invadir a célula, ele é intracelular, porque ele precisa da maquinaria, ele precisa do retículo endoplasmático rugoso, ele precisa daquele ribossomo da célula, para que ele possa absorver os nutrientes e realizar seu metabolismo. Ele não consegue se replicar, ele não consegue fazer nenhuma atividade se ele não tiver uma célula desse hospedeiro. Se ele não entrar na célula e não utilizar... É tipo assim, ele não tem a maquinaria para fabricar nada, pode ter nutrientes que for, mas se não tiver uma célula, para ele não vale nada. Se eu quiser cultivar, fazer um cultivo, por isso que o cultivo do vírus é mais difícil que o da bactéria, porque para eu cultivar o vírus, eu tenho primeiro que cultivar células. Então, primeiro eu cultivo células, certo? Eu cultivo células em laboratório. A partir do momento que eu tenho células vivas, a célula tem que estar viva. Aí sim eu consigo inocular o vírus na cultura de células vivas para poder estudar o vírus. Porque o vírus, para realizar o seu metabolismo, para eu ver o que o vírus está fazendo, as suas atividades, eu preciso que esse vírus esteja numa célula viva. Então, por isso que o vírus, ele não é considerado uma célula verdadeira. Então, o vírus não sobrevive, não é que ele não sobreviva sem a célula, o vírus, ele não consegue desenvolver suas atividades, mas o vírus, dependendo de qual for o vírus, ele pode permanecer no ambiente, pode cristalizar, de forma cristalizada ele pode, e aí quando tiver uma célula, ele conseguir, então, fazer essas atividades. Ele pode sobreviver, entendeu? Por momentos, sem estar dentro da célula, esperando uma oportunidade para infectar e realizar todas essas atividades, entendeu? Mas sem a célula, ele não consegue se replicar, sem a célula, ele não consegue obter alimento, obter nutrientes para o seu metabolismo, entendeu? Ou seja, o seu metabolismo, ele não tem, é como se ele não tivesse um metabolismo próprio. Para ele realizar o seu metabolismo, ele precisa de uma célula.
Sim, Gabriel, o vírus, a pergunta do Gabriel, que o vírus consegue desenvolver suas atividades através de célula bacteriana? Sim. A célula bacteriana, como é uma célula verdadeira, ela tem ribossomos, que fazem a síntese proteica. Então, existem vírus, né, com o maior exemplo, os bacteriófagos. Então, existe vírus bacteriófagos que infectam bactérias e conseguem realizar suas atividades através das bactérias, através dos componentes citoplasmáticos das organelas das bactérias, certo? Mas o vírus, ou seja, o vírus, ele é totalmente dependente da maquinaria da célula, totalmente dependente das organelas celulares. Pode ter entre todos os nutrientes para ele, mas não adianta, porque ele não consegue absorver, ele não tem maquinaria para absorver aquilo, ele não consegue se dividir, enfim. E os vírus, eles têm receptores, né, de superfície, por exemplo, o vírus da raiva. O vírus da raiva é um vírus que tem tropismo, tem afinidade pelo sistema nervoso central. Como é que o vírus entra no corpo? Como é que ele sabe? Tem várias placas dizendo sistema nervoso central por aqui? Não. Assim como o SARS-CoV, né, o vírus da Covid, causador da Covid, ele tem um tropismo lá por célula do sistema respiratório. Então, como é que ele sabe que ele está no sistema respiratório? Como é que o vírus sabe, entre aspas, né, personificando o vírus? Como é que o vírus sabe que ele está no sistema respiratório? Como ele sabe que está no sistema circulatório ou no sistema nervoso? As células se comunicam. Uma célula se comunica com a outra através de proteínas, tem sinalização celular. Assim como o vírus tem receptores específicos para determinada célula. Então, ele, pelo contato, pela composição da superfície celular, quando a gente falar de membrana plasmática, a gente vai falar nisso, ele consegue reconhecer o ambiente onde ele vai se desenvolver. Né? Por exemplo, o vírus HIV. O vírus HIV, ele vai atuar nos glóbulos brancos, mais especificamente nos linfócitos. Então, os linfócitos têm receptores específicos para o vírus HIV que ele consegue, enfim, se integrar, se ligar. Existem tribos africanas que esses receptores dos linfócitos sofreram mutações. Então, essas tribos, elas são imunes ao vírus HIV. Então, o vírus HIV chega, se ele entrar, na verdade, no corpo lá da pessoa, se infectar com o vírus HIV, ou o vírus adentrar o corpo da pessoa lá, o vírus vai procurar aquela célula, né, que é o linfócito, que ele consiga se ligar ou seja, que tenha receptores para que ele possa ligar essas proteínas. Só que os receptores das células dessas tribos, como eu falei para vocês, sofreram mutações, então o vírus não consegue se ligar. Logo, se o vírus não se liga, não há essa ligação, o vírus não consegue invadir a célula. Se o vírus não consegue invadir a célula, o que acontece? Ele não vai conseguir sobreviver. Não vai ter estrutura para sobreviver. Certo? Então, ele precisa se comunicar, ele precisa... O vírus, o SARS-CoV-2, ele tem as proteínas spike, né, que auxiliam nesse processo de ligação, de comunicação. Então, o vírus ele é totalmente diferente da estrutura metabólica celular. Entenderam, gente? Oi? Professor, existem pessoas imunes a qualquer tipo de vírus e bactéria? Não. Não existe pessoa imune a qualquer tipo, né? Porque imagina só a quantidade, só de bactérias que se tem, né? Com as suas mutações e tudo mais, não existe. Existem esses casos específicos, né? Que eu falei, que eu acabei de falar, por exemplo, umas linhagens de pessoas, sei lá, tem uma tribo. Oi? Eu ouvi um relato de algumas pessoas que estão aí no IAPEN, que tem um dos presos lá que ele é estudado por um laboratório de pesquisa americano, porque ele vive com uma pessoa que tem o vírus da AIDS, tem o HIV, e ele não se contamina. Já foram feitos vários estudos com ele, alguns relatos que eles não usam camisinha, e ele já vive 20 anos com esse rapaz e o vírus não consegue entrar no mecanismo de imunidade dele. Então, ele está sendo estudado. Eu ouvi esse relato, eu não sei se é verdade. Por isso eu estou lhe fazendo essa pergunta. Uhum.
Pode ser, como eu te falei, né? O vírus ele precisa de um receptor específico. Como eu falei, já tem relatos. Não existe, assim, como eu te falei, uma pessoa que seja imune a toda bactéria e todo vírus. Pode ser uma coisa específica, né? Como está sendo estudado, pode ser que ele tenha alguma mutação, alguma coisa que impeça, ou apenas não se manifeste, enfim. Ou seja, Não, já foi contato. descoberto que ele não é assintomático, não, professor. Mas de Não é qualquer forma, assintomático, não. de qualquer forma, o vírus entra, só que não se estabelece. E aí tem que ver o motivo, como eu te falei, dessas pessoas lá, dessa tribo africana, um grupo de pessoas, eles têm mutações nos receptores dos linfócitos, que são onde o vírus atua. Então, se eles estão fazendo estudo com esse indivíduo aí, que você citou, eles devem estar atuando nesse sentido, estudando os receptores dos linfócitos, que são as células-alvo do vírus HIV, né, que são as células que tem receptores para eles se ligarem. Lá no caso da tribo que eu te falei, dessas pessoas, elas têm mutação, é tipo assim, é tipo chave e fechadura, né? Então, o vírus vem e se liga lá no receptor do linfócito, certo? Só que essas pessoas, elas têm uma mutação que o formato é diferente e o vírus não consegue acoplar para entrar na célula, entendeu? Não consegue se ligar, não consegue entrar na célula e logo essas pessoas são imunes ao HIV. E aí, de repente, seja o caso, né, já que estão fazendo estudos, não estou dizendo que não é, que é, né, a gente nem pode inferir sobre o caso, que a gente não sabe, assim, detalhes, mas pode ser alguma coisa semelhante, algum tipo de mutação, alguma coisa que possa acontecer que não é improvável, entendeu? Alguma coisa que impede essa ligação, essa interação do vírus com a célula para que ele possa se estabelecer. Entendeu? A senhora falou que o vírus precisa de uma célula. É como se ele fosse ele é um sanguessuga que sobrevive do hospedeiro. Aí eu estava pensando aqui, eu disse, eu vou perguntar à professora por que se existe pessoas imunes, né? Porque ele não dificilmente, durante esse período que ele está lá dentro, ele nunca pegou gripe, ele nunca pegou nenhum tipo de doença. Ele é uma pessoa assim, tida como um homem de ferro. Essa outra parte eu não posso te informar, mas o que eu posso te dizer é que já tem relatos de pessoas imunes ao HIV com relação a características genéticas, né? O laboratório americano que está pesquisando, o laboratório americano que está pesquisando ele falou que ele, dentre 1 milhão de pessoas, aparece uma desse jeito, com essa formação que ele tem. Provavelmente deve ser algum tipo de mutação no material genético. E aí, quando a gente for falar de divisão celular, a gente vai ver que mutação, porque quando a gente fala mutação, a gente pensa logo no X-Men, né? Naquele mutante caminho do coração, essas coisas. Mas não é bem assim. Todos nós, eu vou falar até para vocês, todos nós já sofremos mutações na nossa vida. Só que algumas mutações, elas são mutações silenciosas, que não refletem algumas características e outras não. Entendeu? Então, provavelmente... Essas mutações acontecem muito na célula da nossa pele. Com o passar do tempo, nós começamos a perceber a mudança. A perda a nossa pele começa a ficar mais flácida, começam a aparecer os sinais do tempo. Assim, essas características de maior flacidez e tudo estão relacionadas porque as células, como eu falei para vocês, a maior quantidade de componentes de composição química é a água. E aí, com o tempo, olha, quando a gente nasce, as nossas células têm uma maior quantidade de água. Conforme o tempo passa, vai diminuindo essa quantidade de água. Então, por isso, esse é um processo. Agora, por exemplo, câncer de pele. A nossa pele, como ela reveste o corpo, ela está mais em contato com o processo, porque a radiação solar, ela pode ser um fator predisponente a mutações, elas aumentam. Hoje em dia, vou falar para vocês, quando a gente fala em divisão celular, hoje em dia, um monte de coisa aumenta a probabilidade de a gente ter um câncer, entendeu? De sofrer umas mutações, só que
o nosso corpo, ele tem um mecanismo de reparo natural. A gente sofre mutação, o corpo corrige, sofre e corrige. Então, para ter um câncer, precisa ter, por exemplo, várias mutações sucessivas e acumuladas. A taxa de erro, todo o nosso corpo é igual uma indústria. Tem que ter, se uma indústria, imagina que a indústria da Coca-Cola, ela produz milhões de Coca-Cola, mas uma vez ou outra não aparece uma cabeça de rato, uma cauda dentro da que o povo fala, é o controle de qualidade, né? O controle de qualidade tem que funcionar, mas tem uma taxa de erro. Então, a taxa de erro do nosso corpo, olha, normalmente é 10 a menos 16, ou seja, é 0,0000000. Imagina, 16 zeros, que é a nossa taxa de mutação. Só que o que acontece? Várias coisas podem aumentar essa probabilidade de ocorrer uma mutação. Cigarro pode aumentar. Tem substâncias que a gente consome, várias outras coisas podem aumentar hoje em dia, a própria poluição, enfim. Várias coisas podem aumentar essa probabilidade. A gente vai ver isso na parte de divisão celular. Mas não é improvável esse caso que você citou de ser uma mutação que o indivíduo já nasceu com isso, entendeu? Mas é muito interessante. Tem vários outros estudos nesse sentido também no mundo. Sabe? Entendido, Adonias? Tá bom, professora, obrigado. Você entendeu, Adonias? Entendi, professora. Obrigado pela tua colaboração também. Obrigado, professora, pelas suas explicações. Já lhe falei e vou lhe falar de novo. Sua metodologia ela é muito acessível e muito abrangente. Tá bom, obrigada, Adonias. É bom a gente Estudou no conversar. IETA. Oi? Eu acho que a senhora estudou no IETA. Então, gente, mas é muito importante mesmo, às vezes, vocês colocarem essas situações, essas dúvidas. Se eu souber responder, eu falo. Se eu não souber, eu falo também, que eu falo na próxima aula e tudo. Mas é muito bom falar essas experiências, essas dúvidas de vocês, até para a gente estreitar e vocês ficarem mais à vontade de perguntar as coisas e participar da aula. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta, gente?